Estamos aqui para mais um culto infantil e hoje é um dia muito especial, né? Estamos comemorando a Páscoa. Nós vamos falar sobre isso no nosso culto de hoje. Você sabe quando que foi comemorada a primeira Páscoa? Se você não sabe, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos falar de um momento em que o povo de Deus, o povo hebreu, estava sendo escravizado no Egito. O povo estava ali sofrendo muito e Deus viu o seu sofrimento, ouviu as suas orações e Deus então mandou Moisés para libertar o povo. Deus disse a Moisés para avisar o povo que estava sendo escravizado, o povo que era escravo, para matar um cordeiro e assar aquele cordeiro. Aquele povo, ele era escravo no Egito, ele estava sendo escravizado. Você sabia que você também é escravo, assim como aquele povo? Sim, você é escravo do pecado. Não sou eu que disse isso, a palavra de Deus é que fala. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus também diz em Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. São alguns textos que falam de como nós somos pecadores, nós somos escravos do pecado. O nosso coração, ele está assim, escuro, cheio de pecado. Todos nós temos pecado, é a palavra de Deus que diz. Ela diz que nós já nascemos pecadores, nós nascemos com vontade de fazer as coisas erradas. Por exemplo, o que é pecado? Mentir, roubar, desobedecer, fazer coisas erradas que desagradam a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado, até mesmo o seu pensamento. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. E a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e nós somos escravos do pecado. Assim como nós somos escravos do pecado, o povo hebreu também estava sendo escravizado lá no Egito. Eram escravos do Egito, eram escravos de Faraó. E então Moisés, mandado por Deus, avisou o povo para que naquela noite o povo matasse um cordeirinho de até 1 ano, e eles comessem aquele cordeirinho assado. Todo o cordeiro deveria ser assado inteiro, e eles deveriam matar um cordeiro de um tamanho que eles pudessem comer tudo. Se eles não conseguissem comer sozinhos, era para eles chamarem os vizinhos, outras pessoas para comer junto com eles, mas não era para sobrar nada do cordeiro, que era então para eles comer tudo. Se sobrasse qualquer coisa, era para queimar. E a palavra de Deus diz, aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículo 11, diz assim: desta maneira o comereis. Ó, a instrução: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. E aqui foi então que Deus instituiu a primeira Páscoa. Foi antes de libertar o povo ali, os hebreus do Egito. E então Deus deu uma outra instrução para Moisés: avise o povo que é para o povo usar o sangue do cordeiro para passar nos umbrais das portas. É para eles pintarem os umbrais das portas, para que Deus então soubesse que aquela casa ali havia obedecido a Deus e havia matado o cordeiro, assado e comido. Era para eles comerem o cordeiro todo assado e o sangue para passar nos umbrais das portas. E eles deveriam fazer isso, comendo o cordeiro junto com pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Era para eles fazerem isso. E então comer todo o cordeiro assado e o sangue era para passar na porta da casa. Esse sangue serviria para livrá-los durante a noite. Deus iria passar pelo Egito, matando todos os primogênitos. Os primogênitos são os filhos mais velhos. Todos seriam mortos. Essa seria a 10ª praga que Deus iria mandar antes de libertar o povo, antes do povo sair do Egito, o povo hebreu. E então esse sangue deveria estar
deveria ser passado sobre as portas, para que então Deus soubesse que naquela casa era um filho de Deus que morava ali. Naquela casa eles haviam obedecido a Deus, e a casa que estivesse com o sangue passado sobre os seus umbrais da porta, então ali os primogênitos não morreriam, sabe? Esse sangue que o cordeiro, né, que Deus mandou matar o cordeiro e passar na porta, esse sangue ele iria livrar da morte, livrar os primogênitos daquela família da morte. Você sabia que tem um sangue tão precioso que pode também te livrar da morte? A morte é o castigo pelo pecado, e o sangue precioso que pode hoje te livrar da morte é o sangue do verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro cordeiro, ele que morreu na cruz e derramou todo o seu sangue para nos livrar do salário do pecado, ou seja, do castigo do pecado, que é a morte eterna. O sangue de Jesus, ele pode nos livrar. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele não tinha nenhum pecado, ele era puro, santo, mas Jesus, ele se entregou no seu lugar, ele morreu na cruz para te salvar do castigo do pecado, que é a morte eterna. Jesus, ele foi crucificado, derramou todo o sangue dele para te salvar. Jesus, ele foi sepultado e ele ficou morto durante 3 dias. Depois de 3 dias que Jesus havia sido sepultado, que ele estava morto, então no 3º dia Jesus ressuscitou e o túmulo dele ficou vazio porque ele viveu novamente. A Bíblia fala sobre isso, e tem um versículo que fala também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, são 2 versículos, diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse foi o sacrifício de Jesus na cruz por você. O verdadeiro cordeiro é Jesus, ele derramou o seu sangue para te livrar do salário do pecado, que é a morte. Jesus, assim como Jesus derramou o sangue dele na cruz por você, naquela noite os hebreus deveriam usar o sangue do cordeiro nas portas de suas casas para que os seus primogênitos, os seus filhos mais velhos, fossem livres da morte também. E então os hebreus fizeram isso, passaram sangue nos umbrais das portas para que os seus primogênitos não morressem. E então, as casas que tivessem o sangue do cordeiro, Deus iria livrá-los da morte. Os judeus, eles comemoram essa Páscoa, lembrando então a libertação do povo hebreu do Egito, porque após esse fato ter acontecido, essa foi a 10ª praga, vai dizer mais para frente aqui no capítulo 12, a partir do versículo 29, vai falar sobre isso. Foi a 10ª praga. Deus mandou essa praga da morte dos primogênitos para que o faraó libertasse o povo de Deus, os hebreus do Egito. Então os judeus hoje comemoram a Páscoa lembrando da libertação dos hebreus do Egito. Deus, ele nos ama tanto que assim como ele libertou o povo hebreu do Egito, ele também quer nos libertar. Ele quer nos libertar do pecado através de Jesus, porque ele nos ama. Esse círculo me lembra Deus. Deus, ele mora no céu. A palavra de Deus diz que no céu há ruas de ouro, amarela assim. E Deus, ele quer nos libertar, ele nos ama. O amor de Deus, ele é tremendo. E a palavra dele, aqui em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse amor é tão grande que Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é perfeito, santo, puro, ele quer revelar o seu amor
por você. Deus, ele te ama e ele mostrou isso através do sacrifício de Jesus. Ele ama você e ele está te aguardando. Ele ama você e quer que você o reconheça. Então ele mandou Jesus para que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse por você. A palavra de Deus fala isso aqui em João, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ele amou você mora no mundo, ele criou você e ele amou você de maneira profunda, ele nos ama de maneira profunda e ele quer nos libertar do castigo do pecado, assim como também ele libertou o povo hebreu do Egito. E por isso hoje os judeus comemoram ainda a Páscoa dos judeus, eles comemoram a libertação do povo hebreu do Egito, mas nós que cremos em Jesus Cristo, que somos cristãos, nós comemoramos a Páscoa lembrando o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus naquela cruz por você e depois de 3 dias ele ter ressuscitado. Essa é a nossa verdadeira Páscoa, o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Essa é a verdadeira Páscoa para os cristãos. Então hoje você sabe que a primeira Páscoa foi comemorada lá no Egito pelo povo hebreu, que ainda era escravo, né? E se você abriu a sua Bíblia, aí no capítulo 12 de Êxodo, você vai poder ler o capítulo 12 que vai estar falando sobre a primeira Páscoa. Se você ainda não comemora essa Páscoa de coração, é porque você ainda não conhece a Jesus Cristo verdadeiramente. Se você hoje compreendeu pela palavra de Deus que você tem pecado, que o seu coração está assim, cheio de pecado, e você se arrepende disso, se você compreendeu e crê que Jesus morreu na cruz no seu lugar para te libertar do castigo do pecado, para te libertar da morte eterna, você hoje pode receber Jesus no seu coração e comemorar com alegria a verdadeira Páscoa. Se você quiser fazer isso, neste momento você pode se tornar um filho de Deus. Basta você falar com Deus, dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e eu peço para Ele vir morar no meu coração. Se você quiser, você pode fazer isso. Fale com Deus. Depois que você fizer isso, conte para os seus pais, para um adulto ou mesmo para mim, pode me ligar. Olha só, vamos fechar nossos olhos e vamos neste momento orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor morreu naquela cruz por nós para nos salvar do castigo do pecado. Senhor, nós cremos em Jesus, cremos que Ele é o nosso Salvador e agradecemos porque Ele fez isso e hoje o sangue dele nos dá vida eterna. Obrigado, Deus, por essa Páscoa, essa passagem, ó Deus, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, e nós te agradecemos e te louvamos e abençoa cada criança, cada adulto que está acompanhando, Senhor, o nosso culto infantil, que o Senhor seja com eles também. E aqueles, ó Deus, que querem te receber como Senhor e Salvador de suas vidas, que possam fazer isto neste momento, que o Senhor os receba e que o Senhor os escreva o nome deles no livro da vida, de onde não poderá ser apagado. Que o Senhor seja com eles, os guarde e dê a felicidade da verdadeira Páscoa, que é o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe e novamente uma feliz Páscoa para você e para a sua família. Tchau.